Meio-dia, 20 minutos, quero saber, hoje vai falar de uma doença muito comum, a anemia. E são dois tipos específicos que têm a ver com o que nós comemos. Uma que é a falta de ferro e a outra por falta principalmente de duas vitaminas, que é a B12 e a B9. B12 e B9. Para passar as dicas, falar um pouco mais dessas vitaminas, dar orientações nutricionais, olha quem está chegando aqui, a Bettina Moritz. Bettina, esse tema já deu o que falar. Eu diria que lotou demais o nosso WhatsApp e você já estava respondendo algumas. Vamos responder algumas no ar, no telão. Vamos lá? Márcia de Içara, vizinha Criciúma, olha aí. Minha filha de 11 anos dificilmente come arroz, feijão, carnes. Às vezes come salada e frutas. Isso pode causar anemia? O que é que eu faço para evitar? Eu fiquei pensando aqui o que é que ela come. Fiquei na dúvida também, Mário. Márcia, a sua filha precisa comer alimentos em quantidade suficiente para repor, principalmente, o ferro. Na idade de 11 anos, é muito comum, principalmente crianças desde pequenininhas até a adolescência, ter muita deficiência de ferro. Principalmente as meninas que já menstruaram, elas têm uma perda bastante grande com esse ferro durante a menstruação. Importante que ela consuma, no mínimo, 2 bifes de 60 gramas, almoço e jantar. As carnes vermelhas são melhores fontes de ferro, mas as carnes brancas também podem fornecer esse alimento. Além disso, beterraba, folhas verdes escuras, como o próprio espinafre e o feijão, são grandes fontes de ferro. E estes alimentos, os vegetais, precisam ser acompanhados de algum alimento fonte de vitamina C, como, por exemplo, um suco de acerola, ou um suco de laranja, ou uma goiaba, para melhorar a absorção desse ferro. Mas é importante que a sua filha coma, senão, com certeza, com certeza não posso afirmar, mas é provável que ela realmente desenvolva uma anemia. Só batata frita não dá, né, Lene? Não, de jeito nenhum. De Sara, vamos agora a São José. O Alzerino pergunta, é verdade que o suco de laranja com beterraba é bom para anemia? Alzerino, ele pode ajudar sim. A beterraba é uma grande fonte de ferro, mas esse ferro que está dentro da beterraba não é muito bem absorvido, exceto se for junto com algum alimento fonte de vitamina C, que estará dentro do suco de laranja. Então é uma ótima combinação sim, e ainda precisa também consumir os outros alimentos durante o dia, como as carnes, para recuperação se for deficiência de ferro. Muito bem, o Alzerino deu uma boa dica de suco. Vamos ver o que fala a Rosimari de Biguaçu. Eu vou bem devagarinho aqui, eu tenho anemia megaloblástica, que é falta de vitamina B12. Reponho todo mês, mas gostaria de saber em qual alimento eu encontro essa vitamina. Ela deve repor por medicação, não é isso? Normalmente, a reposição da B12 é feita via suplementação. Pode ser de forma medicamentosa, também em forma injetável, ou forma inalatória, ou suplemento mesmo via oral. Muitos indivíduos têm deficiência de B12 e é muito comum depois, na fase mais avançada, ali depois dos 60 anos, naquela melhor idade, é bastante comum ter deficiência de B12. Precisa cuidar, porque a falta de B12 pode dificultar a memória, ter alterações, muitas dores musculares, dificuldade também de fazer exercício. Então, precisa repor. E os alimentos? Carnes, principalmente as carnes vermelhas, as carnes brancas também têm B12 e alimentos fermentados, como o próprio chucrute, o levedo de cerveja também podem auxiliar. Nos vegetarianos também temos suplemento de clorela, uma alga também grande fonte de B12. Muito bem, então tá. Você... Mas tem que fazer as contas da alimentação, a gente vai seguir, mas a B segue respondendo ali as perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp. E seguimos agora com o nosso Quero Saber, voltando a falar de anemia com a nossa nutricionista Bettina Moritz. Vamos a mais perguntas chegando aqui no telão para você. Arleide Agrolândia. Minha namorada tem anemia, mas o organismo dela tem dificuldade em absorver o ferro. O que deve ser feito? Existe algo que possa mudar isso? Arleide, existem alguns motivos para ter dificuldade de absorção do ferro. O primeiro deles é gastrite atrófica, quando a gente tem uma diminuição da capacidade de absorção por uma gastrite, onde a gente já não tem uma digestibilidade adequada dos alimentos, principalmente das proteínas, e vai ter dificuldade de absorção de alguns minerais, entre eles, inclusive, o ferro. Outra situação é se a sua namorada tiver doença celíaca. É importante ela ir num gastroenterologista e descartar essa possibilidade, que é uma grande causa. Além disso, a diminuição da
absorção do ferro pode acontecer também quando eu tenho uma alteração da minha microbiota intestinal, quando eu tenho bactérias muito ruins no meu intestino, estão faltando talvez bactérias boas, e algumas bactérias gram-negativas acabam consumindo este ferro. Para a gente combater essa situação, é importante ela repor iogurte de kefir ou kefir de água. Utilização de kombucha também é uma possibilidade, a utilização de lactobacilos e fibras. A fibra, por exemplo, da banana verde, a banana verde em pó pode ser utilizada, ou consumir até a banana um pouquinho mais verde também ajuda. As fibras nos alimentos, eles também podem ajudar na proliferação dessas bactérias boas e melhorar a absorção do ferro. Última rodada de perguntas no Quero Saber de hoje. O assunto é anemia. Chegaram mais perguntas. Vamos lá, Betina. Telão. Quem está é Gabriele, de Florianópolis. Como prevenir a anemia numa dieta vegetariana ou vegana? Gabriele, na dieta vegetariana, muitos dos indivíduos acabam, na dieta vegana também, acabam consumindo menos desses alimentos fontes de ferro e também fonte de B12. Para os vegetarianos e veganos, procure principalmente os vegetais ricos em ferro. Principalmente são feijão, a lentilha tem uma concentração de ferro, você vai encontrar também na beterraba em altas concentrações e também podemos utilizar os alimentos, por exemplo, o açaí, que é uma grande fruta, fonte de ferro, e também a maçã tem uma concentraçãozinha de ferro. Esses alimentos precisam ser sempre associados a alimentos fontes de vitamina C, para melhorar a absorção desse ferro, que são principalmente a acerola, laranja, também o limão, a gente tem em grande concentração também nessa época do ano, morango, né, que é uma grande fonte de vitamina C. A vitamina B12 a gente vai encontrar em alimentos fermentados. Aí você vai ter ela disponível principalmente no chucrute e no levedo de cerveja, que é uma excelente opção para os vegetarianos e veganos. De Floripa, a gente vai agora, Betina, para Palhoça. A Cláudia pergunta: eu fiz cirurgia bariátrica há 9 anos, sempre tive o ferro controlado. Agora faz 6 meses que eu estou com anemia. Tomei ferro e nada de aumentar. O que eu posso fazer? Eu tenho 41 anos. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, Cláudia, a retirada de parte do estômago, você tem uma restrição dessa concentração dessa parte do estômago e muitas vezes, dependendo da cirurgia, você tem uma diminuição também do início do seu intestino, onde é uma parte muito importante para a absorção de micronutrientes. É importante também que você pense que você vai ter um aumento do aporte desses minerais que são importantes para evitar anemia e que outros nutrientes também são importantes para a diminuição dessa anemia. Não só o ferro, a gente precisa também de cobre. O cobre é um mineral essencial para o metabolismo do ferro. Se eu não tenho cobre, eu também posso desenvolver anemia. Então você vai precisar de ferro, de cobre. Além disso, vitamina A, também importante para o metabolismo também ali do ferro e para a gente recuperar um processo de anemia. Você vai encontrar isso através dos alimentos e muitas vezes vai precisar de suplementação. Do ferro já falei bastante aqui para vocês. E você vai encontrar o cobre aonde? Principalmente nos frutos do mar, na carne, nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas e também a gente tem em concentração no feijão. A vitamina A você encontra também nos derivados lácteos ou através de alimentos como a própria cenoura e a abóbora, que podem se tornar, a gente tem beta-caroteno que vai se tornar um pró-vitamina A, que também pode ajudar na sua situação. Betina Moritz, muito grato mais uma vez por sua presença conosco. Muito obrigada. Até a semana que vem, Volta na semana que vem. Obrigada.